Vamos ser brutalmente honestos por um instante, você e eu. Deixemos de lado a espiritualidade de palco, as frases feitas e a positividade que mais parece um anestésico. A verdade é que você está cansado. Cansado de tentar se sentir bem, cansado de visualizar um futuro que nunca chega, cansado de repetir afirmações que soam como mentiras para a sua própria alma. Existe um abismo entre o que te ensinam e o que você sente na calada da noite, quando o silêncio pesa e a solidão te encara de volta. É nesse abismo que a verdade mora. E é para lá que nós vamos hoje. Este vídeo não é sobre te dar mais uma ferramenta para colocar na sua caixa já lotada de esperanças frustradas. É sobre te entregar o bisturi, aquele que corta fundo, que vai direto na origem da infecção. Porque existe um conselho, uma verdade tão fundamental e tão crua que a maior parte dos guias espirituais evita. É um conselho obscuro. Obscuro não porque seja mau, mas porque ele te força a olhar para o porão da sua consciência, para o lugar onde você escondeu tudo aquilo que não tem coragem de admitir. E a sua melhor vida não vai começar enquanto aquele porão continuar trancado. A ilusão que te venderam é que você precisa consertar o mundo lá fora. Mas o grande mestre da consciência, Neville Goddard, nos deu a chave mestra. O mundo lá fora não é a causa, é o efeito. É a tela de cinema onde o filme que roda dentro de você é projetado em detalhes perfeitos e implacáveis. Você odeia o filme. Você grita com os personagens, se desespera com o enredo, tenta rasgar a tela e não percebe que o projetor está aí dentro, atrás dos seus olhos. O problema nunca foi o filme, o problema sempre foi o projetor. Então, aqui está o conselho honesto, o soco no estômago, que pode ser o início da sua cura. Pare de lutar com a sua realidade, ela é apenas uma mensageira. Ela é um espelho que está refletindo com uma honestidade brutal o seu estado interior. O conselho obscuro é este: a vida que você tem é a materialização exata de quem você acredita ser. A escassez, a solidão, a dor não são acidentes, são criações, suas criações. E a sua alma está exausta de lutar contra si mesma. Hoje a gente para de lutar. Hoje, a gente começa a entender de onde vem o golpe. E eu te garanto, a resposta é mais simples e mais poderosa do que você jamais imaginou. Se o mundo é um espelho, a primeira imagem que precisamos ter a coragem de encarar é a mais dolorosa de todas, a do sofredor. Existe uma parte de nós, um eco antigo, que encontrou um estranho conforto no caos. Uma identidade que foi forjada no fogo da luta e que secretamente teme a paz. Pense nisso com honestidade. Quem seria você se, amanhã, todos os seus problemas desaparecessem? Se a injustiça que te move, a dor que te define, a batalha que consome seus dias simplesmente acabasse? O que sobraria? O silêncio que se seguiria te assusta? Para muitos de nós, a resposta é sim, e é nesse medo que a identidade de vítima se alimenta. Essa história de dor, por mais que te machuque, também te serve. Ela te protege da responsabilidade assustadora que é ser livre. Ela te isenta da tarefa de criar a própria alegria. Ela atrai a simpatia, a atenção, e te dá um papel claro neste teatro da vida. O papel daquele que suporta, daquele que sobrevive. É um roteiro sedutor, porque ele é seguro. O sofrimento, quando é constante, se torna previsível. E uma parte de nós prefere uma dor familiar a uma felicidade desconhecida. Esse papel te deu uma história para contar, mas o preço foi a sua própria vida. E aqui chegamos à revelação obscura deste capítulo, a verdade que o seu ego fará de tudo para rejeitar. Respire fundo e ouça. Uma parte de você ama o drama, está viciada na adrenalina da crise, no fluxo de emoções da injustiça. É um vício como qualquer outro, e enquanto você mantiver essa parte viva, ela sempre encontrará uma nova razão para sofrer.
Ela sabotará sua paz, criará novos conflitos e encontrará novas feridas para lamber, porque a ausência de luta é para ela a morte. A sua melhor vida não pode coexistir com essa entidade. Um de vocês terá que partir, e não será a sua alma. É por isso que um ritual de libertação se faz necessário. Um ato de poder consciente para declarar o fim deste contrato. Convido você a pegar um papel, não como uma tarefa, mas como quem pega a chave da própria cela. Nele, escreva uma carta de despedida para essa sua versão que se alimenta da dor. Olhe para ela com compaixão e agradeça. Obrigado por ter me mantido vivo quando eu não conhecia outra forma. Obrigado por ter carregado o peso quando eu era fraco. Mas em seguida, com a firmeza de um soberano retomando seu trono, declare: nosso tempo juntos acabou. Eu te liberto de mim e me liberto de você. A partir de hoje, eu escolho a paz. Eu escolho a inteireza. Leia essa carta em voz alta, sinta a vibração de cada palavra. Depois, queime esse papel. Assista às cinzas e veja, simbolicamente, essa identidade se desintegrando para sempre. A metáfora mais poderosa para isso é a do ator genial que passou a vida inteira interpretando o papel de um mendigo. Sua performance é tão brilhante que ele ganha todos os prêmios, todos os aplausos, o reconhecimento de todos. Mas ao fim de cada noite, ele volta para casa faminto e com frio, ainda vestindo o figurino rasgado. A sua cura não está em atuar melhor, está na coragem de ir até o camarim, tirar o figurino do mendigo, peça por peça, e queimá-lo. É o ato de se recusar a voltar ao palco para interpretar um papel que, embora premiado, te mantém de joelhos. Sua realeza espera. Mas primeiro, o figurino do mendigo precisa virar cinzas. Quando o ator finalmente queima o figurino do mendigo, ele fica nu no camarim. E no silêncio que se segue, uma pergunta assustadora ecoa: se a culpa não é do mundo, de quem é? Nós fomos ensinados a procurar um culpado para cada dor. É um reflexo quase instantâneo. Apontar o dedo para os pais, para o ex-parceiro, para o governo, para a vida. Criamos uma teia complexa de ressentimentos que nos mantém presos, nos contando a história de que somos meras consequências das ações dos outros. É uma prisão confortável, porque nos absolve, mas é a mais cruel de todas as celas, pois a chave está do lado de fora, nas mãos de quem culpamos. E assim, vivemos em um estado de impotência sagrada, esperando que nossos carcereiros decidam nos libertar. Agora ouça com atenção, pois este é um dos princípios mais potentes e libertadores do universo. Não existe causa fora da sua própria consciência. As circunstâncias que você vive não criam o seu estado interior. O seu estado interior é um ímã que atrai, molda e dá vida às circunstâncias. A sua realidade externa é um eco materializado do seu diálogo interno. O mundo não te acontece. Ele responde a você. Ele responde à vibração silenciosa que você emite a cada segundo. Portanto, você é a única causa de tudo o que te acontece. Não por suas ações, mas pelo ser que você consente em ser. Esta revelação, a princípio, pode parecer um fardo insuportável, mas é exatamente o oposto, é a sua coroação. Assumir 100% de responsabilidade não é um ato de autoflagelação, não é para se chicotear com culpa. É o ato mais radical de poder que um ser humano pode realizar. Pense na lógica divina disso. Se o poder da sua consciência foi grande o suficiente para criar a prisão em que você se encontra, então esse mesmo poder é perfeitamente capaz de construir o palácio dos seus sonhos. O poder que criou a doença é o mesmo que cria a cura. O poder que atraiu a escassez é o mesmo que atrai a abundância. A responsabilidade total não é um peso, é a retomada do seu cetro. É olhar para o universo e dizer, com a calma de um Deus: fui eu, e agora
eu escolho de novo. A partir de hoje, a sua percepção da realidade muda. Diante de qualquer desafio, a pergunta deixa de ser: quem fez isso comigo? A nova pergunta, a pergunta de poder é: qual estado de consciência dentro de mim, qual crença que eu nem sabia que tinha, qual vibração silenciosa atraiu esta situação para a minha vida? E qual estado de ser eu preciso vestir agora? Qual identidade eu preciso assumir para que esta realidade se dissolva por falta de um anfitrião? Você para de ser um reagente e se torna o químico, que conscientemente escolhe os elementos para criar uma nova substância. Imagine que a sua vida é um software imensamente complexo e você é o único programador. Você escreveu cada linha de código com suas crenças, seus medos, suas esperanças e seus traumas. Agora, o software está cheio de bugs. Ele trava, dá erros, não funciona como você gostaria. Você pode passar a vida inteira culpando os usuários, as outras pessoas e o mundo por encontrarem e ativarem os bugs. Ou você pode se lembrar de algo fundamental. Você escreveu o código. Você tem acesso ao painel de administração. Você pode reescrever qualquer linha que quiser. Assumir a responsabilidade é parar de reclamar dos bugs e sentar na cadeira do programador mestre com o poder de editar a sua realidade a partir do seu código-fonte, a sua própria e maravilhosa consciência humana. Então, o programador se senta diante da tela, ciente de que ele é a causa de tudo. Ele enterrou a vítima, assumiu o poder e agora, seu primeiro impulso é começar a digitar com fúria. Ele se esforça, luta com as linhas de código, passa noites em claro tentando forçar o programa a obedecer. E é exatamente aqui, neste ponto, que ele cai na armadilha mais sutil e exaustiva de toda a jornada espiritual: a armadilha do esforço. Você conhece essa sensação? A de que a sua prática espiritual se tornou um segundo emprego e um que não paga bem. A boca seca de tanto repetir afirmações, os olhos cansados de visualizar. A alma fatigada de manter a vibração elevada, como se fosse um peso a ser carregado morro acima. Nós fomos condicionados a acreditar que todo resultado valioso exige uma luta hercúlea. Mas o universo não opera pela lógica do esforço. Ele opera pela lei da ressonância da correspondência, e o próprio ato de tentar é uma vibração de dificuldade. Tentar implica em sua raiz a possibilidade de fracasso. É uma frequência de carência que grita para o universo: eu não tenho isso e é muito difícil conseguir. Sua alma não foi feita para lutar pela sua própria natureza. Uma semente não tenta virar árvore. Ela simplesmente se desdobra em seu potencial quando as condições são favoráveis. O seu trabalho não é lutar, é criar as condições internas favoráveis. E aqui reside uma das revelações mais paradoxais e libertadoras. Todo o seu esforço espiritual pode ser o maior obstáculo para a sua manifestação. Cada gota de suor, cada momento de tensão, tentando forçar um sentimento, reforça para o seu subconsciente a mensagem de que o seu desejo é algo externo, distante e separado de você. A melhor fase da sua vida não começa quando você finalmente consegue o que quer. Ela começa no momento em que você para de lutar e ousa descansar na certeza de que aquilo já é seu, no único lugar onde a criação acontece: a sua consciência. Você não trabalha para uma manifestação. Você permite que ela flua a partir de um estado de ser já consumado. A mudança de paradigma é sutil, mas total. A pergunta deixa de ser: o que eu tenho que fazer para conseguir isso? A pergunta que abre todas as portas é: como seria naturalmente ser a pessoa que já vive isso? Não como uma técnica, mas como uma personificação. Como essa pessoa anda, como ela respira ao acordar, como ela encara o mundo, como ela responde a um desafio. Pare de fazer os rituais e comece a ser a resposta.
Vista a identidade do seu desejo realizado como quem veste uma roupa perfeitamente talhada e ande pelo mundo a partir dessa nova pele, desse novo eu. A metáfora mais simples é a mais profunda. Você não se esforça para ter a sua nacionalidade. Você não acorda de manhã e faz 50 afirmações. Eu sou brasileiro. Você não visualiza o mapa do Brasil para se convencer disso. Você simplesmente é. É o seu ponto de partida, o chão sob os seus pés. Suas ações, palavras e percepções fluem sem esforço a partir dessa certeza. Trate seus desejos mais profundos com essa mesma naturalidade sagrada. Pare de tentar se tornar próspero, amado ou saudável. Comece agora, no silêncio da sua mente, a ser a consciência que já é tudo isso. O ser sempre precede e comanda o ter. Descanse nesse saber, apenas seja. Quando você finalmente abandona o esforço e descansa no ser, uma paz momentânea te encontra. Mas logo em seguida, um inimigo muito mais sutil se aproxima. Um ladrão silencioso que se veste com as roupas da virtude, que é aplaudido pela sociedade e que envenena sua consciência de forma lenta e doce. Esse ladrão se chama esperança. A dor que ele causa é a da eterna sala de espera da alma. É viver com a vida em modo de pausa, com os olhos fixos no horizonte, esperando o navio que nunca chega. A esperança te mantém em um estado perpétuo de quase lá. Ela te promete um banquete futuro enquanto te serve migalhas no presente. É uma agonia velada, a sensação de que a sua vida real está sempre no próximo capítulo, um capítulo que nunca se inicia. É crucial, neste ponto da jornada, traçar uma linha definitiva na areia. De um lado está a esperança, do outro, a fé. A esperança é uma oração enviada a partir de um lugar de falta. É a admissão, em sua frequência vibracional, de que você não tem aquilo que deseja. Ela é focada no futuro, e por isso mesmo ela perpetua a ausência no agora. A fé, no sentido que Neville nos ensina, não é um pensamento positivo. É lealdade. Lealdade a uma realidade que seus olhos físicos ainda não podem ver, mas que sua consciência já habita. A fé não espera que o desejo se realize. Ela vive a partir da premissa de que ele já está realizado na única dimensão que importa, a sua imaginação. E chegamos à revelação que vai contra tudo o que nos foi ensinado. A esperança é a inimiga mortal da fé. Ela é o veneno mais doce que existe, porque te mantém acorrentado ao estado de carência enquanto te promete a chave da cela. Para ter fé verdadeira, a fé que move montanhas, você precisa cometer o ato sagrado de trair a sua esperança. Você precisa abandonar completamente a energia da espera. É preciso parar de esperar que aconteça e começar a viver, respirar e sentir como se já tivesse acontecido. É um salto do trampolim da incerteza para o oceano da certeza consumada. Essa mudança acontece na sua linguagem interna, no seu diálogo secreto com o universo. É um ato de disciplina vibracional. Quando o pensamento traiçoeiro "eu espero que" surgir em sua mente, intercepte-o com a consciência de um guarda. Então, troque o tempo verbal. Substitua a esperança pela memória. Eu me lembro de quando eu desejava isso e sinto uma gratidão imensa por agora ser a minha realidade. Ou, de forma ainda mais simples e potente, mergulhe diretamente no sentimento de gratidão silenciosa pelo fato consumado. Não sinta gratidão porque aconteceu. Sinta gratidão para que aconteça. Agradecer antecipadamente é o idioma da fé. A metáfora mais clara para isso é a da gravidez. A esperança é a mulher que diz: eu espero um dia ter um filho. Seu foco está na ausência, no futuro, no desejo. A fé é a mulher que, após a concepção, declara: eu estou grávida.
Mesmo que a barriga ainda não tenha aparecido, mesmo que ninguém mais possa ver, ela sabe da vida que já existe dentro dela. E por causa desse saber, ela não espera mais. Ela se prepara, ela se nutre, ela muda seus hábitos. Ela age a partir da certeza da vida que já pulsa em seu interior. A sua consciência é o útero divino. Seu desejo foi concebido no momento em que você o sentiu como real. Agora, pare de esperar por ele. Apenas se prepare para o seu nascimento no mundo tridimensional. Quando a mulher sabe que está grávida, suas escolhas começam a mudar. Ela recusa a taça de vinho, cancela o compromisso tarde da noite, transforma sua rotina, e cada não que ela diz ao mundo é um sim para a vida que cresce dentro dela. É exatamente neste ponto que a jornada espiritual encontra seu teste mais assustador e definitivo: o confronto com as pessoas que amavam a sua versão antiga. A dor aqui é uma das mais nobres e paralisantes que existem. É o medo de que a sua cura vá ferir alguém. O medo de que a sua expansão vá causar dor. É a agonia de uma lealdade dividida entre a sua alma, que clama por voo, e os corações daqueles que você teme deixar para trás no chão. É preciso entender um princípio inevitável da transformação. Toda ressurreição exige uma crucificação. Para que a sua nova versão possa nascer, a sua versão antiga precisa morrer. E quando ela morre, o mundo que a sustentava, com suas dinâmicas, seus papéis e seus relacionamentos, também precisa morrer com ela. Você não pode levar os móveis e os cenários da peça antiga para o palco da sua nova vida. Tentar fazer isso é a receita para o fracasso. A sua nova vida exige um novo espaço. Um espaço que, a princípio, pode parecer vazio e solitário, porque ele ainda não foi preenchido por aquilo que ressoa com o seu novo ser. E aqui chegamos à verdade mais honesta e desconfortável de todas. A sua melhor fase, a sua versão mais autêntica, vai inevitavelmente decepcionar algumas pessoas. Sua luz vai ofuscar quem se acostumou com a sua sombra. Sua paz vai incomodar quem se viciou no seu drama. Sua coragem vai expor o medo de quem preferia a sua companhia na paralisia. E para ser o herói da sua própria história, você precisa, em algum momento, ter a coragem de ser visto como o egoísta, o louco ou até mesmo o vilão na história deles. Não porque você seja algo disso, mas porque a sua transformação quebrou o espelho em que eles se viam. Em momentos de decisão, quando o medo de magoar alguém te acorrentar, existe um gesto sagrado de realinhamento. Um ato para lembrar a quem pertence a sua lealdade primária. Coloque a mão sobre o seu coração, sinta o seu pulsar, feche os olhos e declare no silêncio da sua alma: minha lealdade primária é com a visão que me foi confiada. Minha aliança é com a alma que habita este corpo. Com todo amor e respeito por todos os outros, hoje eu me escolho. Isso não é um ato de agressão, é um ato de integridade. É a escolha de honrar o divino que existe em você acima da opinião que os outros têm de você. A lagarta, para se tornar borboleta, precisa se isolar. Ela se encerra em um casulo, em um ato que para as outras lagartas que só conhecem a vida na folha parece uma loucura, uma traição, um abandono. Por que ela está fazendo isso? Por que está nos deixando? Elas não podem compreender, porque a visão do voo só pertence a ela. A lagarta sabe que sua lealdade não é para com a opinião de suas companheiras no chão. Sua lealdade é para com o chamado das asas que ela ainda nem possui, mas que já sentem o céu. A sua melhor vida vai te pedir para entrar no seu próprio casulo por um tempo. Vão te chamar de egoísta. Deixe que chamem. Eles estão apenas lamentando a perda da lagarta. Mal sabem eles que você está honrando o nascimento da borboleta. Nós caminhamos juntos por um território obscuro e sagrado. Passamos pelo funeral da nossa identidade de vítima.
Retomamos o cetro do poder que havíamos entregado. Abandonamos a exaustão da luta e do esforço. Cometemos a traição necessária contra a esperança e encontramos a coragem de sermos a borboleta, mesmo que o mundo ao nosso redor ainda amasse a lagarta. Visto de longe, cada um desses passos parece uma renúncia, mas na verdade, todos eles formam um único e poderoso ato de reivindicação. O conselho obscuro e honesto, em sua essência, é um chamado do seu eu mais profundo para que você acorde para a sua verdadeira natureza. Há de ser o poder operante, a causa criadora, o centro do seu próprio universo. A visão final que Neville Goddard nos deixou é talvez a mais libertadora de todas. Ele sugeriu que toda a nossa vida é um sonho, que nós somos Deus, sonhando um sonho de limitação. E todo este conselho, toda esta jornada, é a voz do sonhador, sussurrando de dentro do próprio sonho. Acorde. A melhor fase da sua vida não começa quando você conserta os eventos do sonho. Ela começa no instante em que você para de se identificar com o personagem que sofre e se lembra de que você é o sonhador silencioso que imagina tudo isso. Você não é a peça no tabuleiro do jogo. Você é o jogador que move todas as peças. Imagine sua vida como uma grande peça de teatro, um filme. E você, sem perceber, tem atuado como o personagem principal, enquanto acredita que o roteiro é escrito por outra pessoa e a direção é de um estranho. Você culpa os outros atores pelas falas ruins, reclama da iluminação, do cenário, da trilha sonora. O conselho honesto é o seu despertar para a verdade. Você é o roteirista, o diretor e o ator, simultaneamente. O poder de gritar "corta" para a cena que está se desenrolando agora, de se levantar da lama do drama, sentar-se na cadeira do diretor e começar uma cena completamente nova, sempre foi seu. E o que te dá a força para dirigir essa nova cena? O amor. Como nos ensina Joe Dispenza, é preciso que você se apaixone mais pela visão do seu futuro do que pelo vício nas emoções familiares do seu passado. A vitimização, a culpa, a luta, a esperança. Tudo isso cria emoções viciantes que nos mantêm acorrentados ao conhecido. O conselho obscuro te força a quebrar essas algemas emocionais, não por crueldade, mas para liberar toda a sua energia criativa para um futuro que você, por enquanto, só consegue ver com os olhos da sua alma. No fim, este conselho que parecia tão obscuro se revela o mais luminoso de todos, porque ele não te dá nada que você já não tenha. Ele simplesmente te devolve a caneta. Ele limpa a sua mesa, te entrega as páginas em branco e sussurra em seu ouvido: você é o autor. Toda a sua história até aqui foi apenas o prólogo. O primeiro capítulo da melhor fase da sua vida ainda não foi escrito. E a única pergunta que realmente importa, a única que o universo está te fazendo neste exato momento é: agora que você sabe que tem o poder de escrever qualquer final que desejar, qual será a primeira frase do seu novo começo? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe um comentário. Nos vemos amanhã. Até breve.